Graça e paz, meus amados irmãos. Nós louvamos ao Senhor por estarmos podendo promover mais estes encontros com vocês. E hoje eu quero falar a vocês sobre algo que é muito importante na nossa vida. Todos nós experimentamos e vivemos no dia a dia a necessidade de tomarmos decisões. Nós decidimos o que fazer, o que não fazer. Nós decidimos por onde vamos, o que vamos vestir, aonde vamos, o que vamos usar. Decidimos todas as coisas, nós tomamos decisões constantemente, até porque tomar decisão faz parte da nossa vida. No capítulo 12, e nós trazemos de volta esse texto para que nós possamos pensar nessa questão da vontade, quando ele diz que nós podemos ou devemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como saber qual é a vontade de Deus? Nas nossas decisões, como decidir pela vontade de Deus? Como fazer a escolha pela vontade de Deus? Eu quero trazer-nos a pensar que estamos falando com alguém que pensa biblicamente. Lembra, nós já falamos sobre essa necessidade de pensarmos de forma bíblica. E vamos avaliar algumas coisas sobre a questão da vontade de Deus. Experimentar esta vontade de Deus é algo necessário na vida do crente, primeira coisa. Eu preciso entender que as minhas decisões, os meus caminhos, as minhas orientações precisam ser pautadas, direcionadas e centralizadas na vontade de Deus. Nós estamos sempre falando de que é importante agradar a Deus. Mas se nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, como nós vamos agradar a Deus? Como nós vamos estar satisfazendo o coração de Deus, dizendo a Ele, fazendo a Ele aquilo que Ele quer? Eu preciso então ter essa compreensão. Para iniciarmos, nós vamos lembrar aqui alguns fatos, algumas coisas que aconteceram na vida de algumas pessoas. Por exemplo, na vida de Noé. Noé, diante de toda a sua geração perversa, diante de uma geração completamente envolvida pelo pecado, a Bíblia diz que Noé foi encontrado por Deus como alguém que recebeu a graça do Senhor. Deus voluntariamente deu a Noé a sua graça, Deus mostrou a Noé a sua vontade. Deus disse a Noé que ele queria que Noé construísse um grande barco, que Noé fizesse uma grande caixa, uma arca, e ali ele entrasse com sua família, com os animais, e que ele tinha 120 anos para todo esse processo, para todo esse trabalho. De uma forma direta, Deus falou com Noé e disse: Noé, esta é a minha vontade para você. É isso que eu quero, é isso que eu espero de você. Noé não questionou, Noé simplesmente foi lá e, diante daquela geração, fez aquele barco, foi taxado de doido, de louco, de maluco, de todas as outras coisas possíveis que pode-se dizer, mas ele recebeu diretamente de Deus, de forma audível, a vontade de Deus para executar um trabalho específico. Logo em seguida, com o passar do tempo, depois de que Noé venceu o dilúvio, nós podemos pensar e lembrar de Abraão, que Deus também um dia apareceu a Abraão, que estava numa terra onde as pessoas não tinham o hábito de buscar a Deus, uma terra de idólatras, e Deus chamou um homem e disse: Abraão, a minha vontade é que você saia da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te orientar, eu vou te guiar, você precisa acreditar nisso. Deus revelou a sua vontade a Abraão, e Abraão, de uma forma simples e de uma forma autêntica, numa fé genuína, pegou a sua casa, pegou a sua família e saiu para um lugar que ele não conhecia, para uma terra da qual ele nunca tinha visto. Deus o orientou, Deus o levou e ele chegou àquela terra. Quando passou-se muitos anos, muito tempo, nós entendemos o curso da história, nós queremos citar mais um fato. Quando Deus falou com Isaías, Isaías foi no templo para adorar, num momento muito difícil. A Bíblia diz que após a morte do rei Uzias que tinha restaurado muitas coisas em Israel, que tinha feito um bom governo, no entanto, após a sua morte, esqueceu-se de Deus. Israel passou por um problema turbulento, um momento muito turbulento, de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muitas questões espirituais difíceis. O povo começou a esquecer de Deus, e Deus levanta então, no momento de adoração,
Deus agora não fala diretamente a ele, mas ele diz, é como se estivesse expondo para todos: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele esperava a resposta de que alguém, ao ouvir aquilo ali, aquele clamor, vamos dizer assim, alguém pudesse responder positivamente. No caso, ele respondeu positivamente. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? Ou seja, ele colocou-se à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. Então nós temos aqui fatos interessantes. Alguém que recebeu um trabalho determinado, é isso que eu quero que você faça. Alguém que foi chamado para um lugar que ele não conhecia, mas pela fé tinha que alcançar, tinha que ir. E alguém que ouviu uma mensagem que foi como que lançado, e ele absorveu como sendo para si e aceitou aquele desafio para fazer a vontade de Deus. Perceba então que existem muitas formas de Deus manifestar a sua vontade. Né? No Novo Testamento, nós podemos citar os apóstolos, por exemplo, em que cada um deles foi chamado de forma diferente. Cada um deles sentiu-se atraído por Jesus de forma diferente. Um estava coletando imposto e o Senhor o chamou e disse: vem, né, vem andar comigo. Outros estavam pescando e disse: deixa suas redes e vem ser pescadores de homens. Outros foram apresentados por João Batista. João Batista apresentou Jesus a eles e eles decidiram então seguir Jesus e andar com Jesus, e dali em diante nunca mais abandonaram, nunca mais deixaram e serviram fielmente. Porque não falavam do apóstolo Paulo, que sendo um homem extremamente difícil de relacionamento, um homem que trazia muitos problemas para a igreja, Deus de forma direta falou com ele, colocou a ele a sua vontade e disse: olha, Paulo, você precisa entender que eu quero que você leve a minha mensagem aos gentios. E logo após esse fato de Deus ter falado com Paulo, com o apóstolo Paulo, o Senhor foi falar com o profeta. E quando o Senhor foi falar com Ananias, ali naquele momento, Deus audivelmente falou com ele. E veja só uma coisa interessante: Ananias olhou e disse: mas Senhor, este é aquele que está perseguindo a igreja? E Deus está dizendo: mas eu estou falando contigo, você não está entendendo. Então veja que, mesmo que nós possamos dizer assim, eles ouviram pessoalmente, o coração do ser humano tende a duvidar muitas vezes desta questão da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou entender a vontade de Deus? Existem algumas coisas que são óbvias quanto a essa questão da vontade de Deus. Por exemplo, a primeira coisa importante agora a entendermos, depois desses exemplos citados, a vontade de Deus já está determinado na palavra de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, para o meu estilo de vida, para a forma de como eu penso, como eu devo pensar, agir, fazer, falar, o crente que eu tenho que ser, o comportamento, as mudanças e as transformações que precisam passar no meu coração, o deixar o pecado e viver para Deus agora de forma agradável a Ele, já estão determinadas na palavra de Deus. Então a vontade de Deus, ela já está expressa, ela já está explícita, ela já está colocada de forma muito clara na Bíblia, e cabe a mim agora entender no sentido de ler e buscar e trazer isso para aplicar na minha vida e dizer: eu quero estar no centro da vontade de Deus. É por isso que o salmista diz que a palavra é como uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O apóstolo Pedro, quando se viu numa situação difícil, e o Senhor Jesus Cristo colocou todos os apóstolos vamos dizer assim, numa saia justa, né? Eles então, porque os outros começaram a abandonar, a deixar, e Jesus olhou para ele e disse: vocês também não querem ir embora? Falou aos 12. Pedro respondeu de uma forma muito interessante. Ele disse: Senhor, para quem nós iremos se tu tens a palavra da vida eterna? Para quem nós iremos se só o Senhor tem a verdade, se só o Senhor pode colocar no nosso coração toda a vontade de Deus, do Deus eterno todo-poderoso? Só o Senhor tem a palavra que nos conduz à vida eterna. Então vejamos que a vontade de Deus já está determinada na sua palavra. A vontade de Deus para a salvação do homem já está determinado na palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos quanto receberem a Jesus Cristo, recebam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, este é salvo, este será salvo.
já está tudo escrito ali e determinado.